entre o alma e o meu coração. Mulheres honradas, pérolas geradas. Glória a Deus. É uma palavra forte, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. Eu disse para você que a alegria de Deus é nossa. É nossa. Quando meditei nesse versículo, Deus me fez entender que todas as vezes que eu esmoreço, todas as vezes que eu me entrego diante de algum problema, todas as vezes que eu, de repente, tento parar, porque alguém não acreditou em mim, porque alguém não acreditou em minha chamada, eu entristeço Deus. Amém, igreja? Amém. Porque se a alegria dele é minha força, para eu me alegrar verdadeiramente, alegrar o meu Deus, eu tenho que buscar força nele todas as maneiras. Há um louvor que diz todo dia, sempre, de manhã, levanto a minha voz para falar com Deus. Muitas das vezes nós levantamos e queremos falar com o dono da empresa que trabalhamos. Queremos procurar o gerente do banco porque a conta vai estourar. Queremos procurar a solução na vizinha e no vizinho. Mas esquecemos de levantar a nossa voz para falar com Ele, Deus Todo-Poderoso. E é por isso, igreja, que eu tenho certeza que Deus colocou essa palavra no meu coração. Esther 2:2, onde Deus falará conosco de forma especial, ou continuará falando de forma especial nesse lugar. Eu convido você a colocar sobre os seus pés, não em reverência à igreja, nem à minha pessoa, mas em reverência à palavra do Senhor, porque eu digo que a palavra de Deus é um momento sublime, é um momento no qual nós saímos com a resposta que Deus tem determinado para os nossos corações. Esther 2:2. Quem localizou, diga: eu localizei. Eu localizei. Esther 2:2, assim está escrito. Então disseram os jovens do rei que Jesus servia: tragam-se moças para o rei, moças virgens, de boa aparência e formosa. Traga para o rei moças virgens, de boa aparência e formosa. Fecha a tua Bíblia, fecha os seus olhos também, curva a tua cabeça. Olhe comigo nessa hora. Amado Deus eterno, Pai, muito obrigado, meu Deus, aleluia, por mais uma noite, por mais que esse querido dia na tua presença. Muito obrigado, meu Deus, porque aqui viemos para te adorar em espírito e em verdade. É por isso, meu Deus, que mais uma vez eu me entrego em tuas mãos nessa tribuna, Pai. Diminua todo o meu eu, diminua, meu Deus, aleluia, toda a minha história aqui agora, que teu nome cresça, porque, Senhor, importa-me que teu nome cresça e que o meu desapareça nessa noite, Pai. E se assim for da tua vontade, meu Deus, eu quero te pedir, Pai, eu quero se o milagre dessa mulher estiver preparado para hoje, se o milagre deste homem, eu me faço, Pai, eu quero, aleluia, como serva nessa noite, e peço, Senhor, aleluia, usa a minha vida, usa verdadeiramente a minha vida neste lugar, para que essa mulher deste homem venha se impactar com o teu poder, com a tua graça. E assim, meu Deus, ainda te peço que não peça, meu Deus, aleluia, nada pedido que seja para mim, nada, meu Deus, que seja para minha glória, porque não a tenho, mas, Paizinho querido, aleluia, que seja tudo em teu nome, tudo para o teu nome, tudo pelo teu nome neste lugar essa noite, e que eu não venha perder nunca, meu Pai, a essência que sinto, Paizinho querido, nessa tribuna nessa noite. Em teu nome eu te peço, e assim ainda te glorifico, dizendo: fique conosco neste lugar e fale do teu jeito. E a igreja que crê, se assente, adorando o Senhor da tua maneira, do teu jeito. Em nome de Jesus. Sempre a Jesus pode ser melhor, irmãos. Sempre a Jesus pode fazer melhor. Nós nascemos para melhor, nós nascemos para glorificar. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Igreja do Senhor, eu louvo a Deus pelo irmão músico que está aqui, esteve comigo na sede. Amém? Deus seja louvado pela tua vida. Estivemos juntos em um evento com o Robson Monteiro. Eu fico feliz de encontrar o irmão nessa noite, em nome de Jesus. Estava falando com Deus acerca do tema que foi me passado, pérola. E Deus ele tratou em meu coração e pastor que algo muito valoroso é uma pérola. E quando nós somos comparados à pérola, é porque verdadeiramente nós temos a presença desse Deus Todo-Poderoso. E quando meditando com Deus acerca deste congresso, mais uma festa, mais um aniversário, o qual nós viemos aqui festejar, é claro, mas homenageando sempre a Jesus Cristo. E quando falando com Deus
Deus me levou no livro de Esther, me levou na história dessa mulher. Missionário, por que Esther? Por que pérola? Por que honra? Porque eu pude entender que Esther, uma mulher judia, uma única judia, foi coroada como rainha ali naquele tempo, naquela terra, porque simplesmente ela buscou algumas virtudes da parte de Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: irmão de Deus, nesta noite, você não veio aqui para ser inútil, porque a Bíblia diz que todos nós somos úteis nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que você também tem tremendo valor para Deus. Olha para mim, e geralmente o Senhor ele tem me levado pelo esse mundo de meu Deus, e Ele sempre me dá uma introdução da mensagem para pôr a igreja para participar. Por quê? Porque Deus não te chamou verdadeiramente para ficar somente aplaudindo a vitória dos outros, é claro que não. Deus ele te chamou para participar. E a Bíblia tem me ensinado que o diabo, o devorador, o portador, o migrador, ele só consegue trabalhar com o que sai da minha boca, sim ou não? Ele só consegue trabalhar com o que o meu semblante mostra. Ele não consegue e ele não sabe quais são os projetos que Deus tem para a minha vida. Então, quando eu abro minha boca e verdadeiramente mando glória para o céu, quando eu digo Senhor, o Senhor é bom, verdadeiramente eu estou dizendo, eu acredito e vivo Hebreus 11 na minha vida, porque possa ser que não vai tudo bem com a minha história, mas por viver Hebreus 11, que a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu digo para o inimigo, e eu determino olhando para ele, eu creio em todas as promessas que foram feitas para mim. Qual o segredo para que Esther tivesse tido a grande vitória, a grande bênção? O segredo foi uma virtude que recebeu de Deus, e uma das virtudes foi a obediência. A Bíblia diz que Esther, ela era uma moça bonita, formosa, minha irmã. E Esther não tinha mãe, não tinha pai, e ela foi criada por um homem. E este homem, no parentesco e na parentela de Esther, ele era considerado primo de Esther. E olha só, missionária, por que Esther prova obediência na Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia ela me conta que Esther, vivendo com este homem, tudo aquilo que ele ensinou para ela na criação dela, ela guardou dentro do coração dela. E o Deus de Israel ele tem me ensinado que para eu agradecer a Ele e para eu agradar a Ele, se não for na obediência, é claro que eu não conseguiria. Hoje eu observei aqui nesse lugar, há várias igrejas aqui congregando junto, é claro. Talvez o teu pastor não esteja presente, talvez o teu líder não está presente, mas eu já tenho um recado para o teu coração. Se eu não aceitar a ordem da liderança da terra que Deus escolheu, eu jamais aceitaria a ordem que o Deus Todo-Poderoso tem determinado para mim. Esther honrou um homem. E quantas vezes, meu pastor, nós ouvimos pessoas dizer: eu não tenho que honrar o homem, eu tenho que honrar a Deus, eu faço a minha vontade, eu vou aonde eu quero porque eu sou livre. Mas a Bíblia diz que nós somos livres. Mas a Bíblia também diz lá em 1 Pedro que nós devemos vigiar para não usar verdadeiramente da liberdade para confundir as ordens que vêm do céu. Esther, ela vigiou o tempo todo e obedeceu os mandamentos, aleluia, que ali o primo dela determinou para a vida. E quando houve-se um grande reboliço e queria verdadeiramente ter uma grande guerra que destruiria o povo judeu, Esther, sendo judia, eu digo sempre quando vou ministrando essa palavra, trazendo para o nosso dia, trazendo para o dia de hoje, Esther, uma moça desconhecida, uma moça que vivia no anonimato, ela soube de um grande concurso na terra. Qual é o concurso? O concurso para a rainha. Vai haver um concurso na cidade de Lins, e vai se coroar uma rainha. Penso eu que houve um anúncio também naquele lugar, porque o rei Assuero determinou ali aos servos dele, meu pastor, que ele fosse e anunciasse que por desobediência, iria se alguém perder o cargo. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: cuidado para não perder a tua coroa, cuidado para não perder a tua coroa. Nós estamos vivendo um tempo na igreja do Senhor que nós temos que vigiar dobrado, porque o Senhor Deus ele já nos entregou um grande presente. Muitas pessoas já foi derramado na cabeça o azeite, já foi ungido por Deus na terra, mas muitas das vezes, somente porque, minha irmã, o Senhor Deus permitiu que derramasse sobre a nossa cabeça o azeite, nós achamos que
Esquecemos de obedecer, aleluia, as ordens que Deus determina no líder da terra. E às vezes ouvimos alguém dizer: quem me escolheu foi Deus. E quando Deus determina, está determinado. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mas quem escolheu foi o próprio Deus. Mas eu nunca vi o meu Deus abençoar e exaltar um desobediente na terra. Eu tenho uma história bíblica para você. Missionário, não creia nisso, creia na Bíblia Sagrada. A Bíblia conta a história de Saul. Saul também era um rei, meu pastor. Saul, ele tinha coroa, ele tinha o azeite, ele tinha tudo de rei, mas ele não tinha obediência de rei. E o que Deus falou, aleluia, através da vida de Samuel para Saul: Samuel, vai lá, olha para Saul e diga para ele: por não me obedecer, a partir de hoje eu rasgo a minha aliança contigo e verdadeiramente vou procurar outro que seja melhor do que você. E às vezes estamos rebeldes, às vezes estamos fazendo tudo do nosso jeito, não queremos obedecer. E aí falamos: eu não tenho que obedecer porque quem me escolheu é Deus. E todos nós somos iguais, somos nada. Nós não somos a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. Mas a forma que Deus usou para te fazer, eu tenho um segredo no teu coração, aquela ele já jogou fora. Saul talvez olharia para Samuel e falaria: não tem ninguém melhor do que eu, porque somos iguais. Eu não sou melhor do que o meu pastor aqui como humano. Não, somos todos iguais. Eu não sou melhor do que você, talvez que olhe a porta. Claro que não. Somos todos iguais. Mas quando eu não obedeço ao Senhor, verdadeiramente, a Bíblia diz que eu sou menor do que uma traça que corrói.